E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Tô numa bateria de vídeos aqui, hoje eu tô empolgadão, tô entusiasmado, motivado e tô respondendo aqui um monte de sugestão, um monte de pergunta, já falei umas groselhas, já brinquei, já me emocionei. E eu vou fazer esse tema aqui, eu nem sei por que eu vou fazer, mas eu vou fazer porque eu já passei por esse tipo de questionamento, né? Então, eu vou falar aqui um pouquinho, mas deixa eu ver o que eu posso falar antes. Tem que lembrar sempre o que eu tenho tentado dizer aqui, sabe? Eu trabalho aqui em cima do álcool e da droga. Ponto. Qualquer outra coisa que não seja álcool e a droga, que é a experiência que eu tenho, tem que ser trabalhado depois. Legal? Isso ficou entendido? Então, beleza. Aí a outra questão é o seguinte. Aí sim, voltando à questão de um conselheiro, de um acompanhante, deixando num aspecto mais profissional, numa linha de trabalho. Considerando a dependência e o vício, a gente tem então o mesmo nível de comportamento, uma mesma lógica, uma mesma recompensa. Então sim, a gente consegue trabalhar todos os vícios. Beleza? Beleza. Eu tô falando com calma porque a pergunta que me fizeram, eu rapidamente diria, não é vício, não tem nada a ver. Que me perguntaram o seguinte, e ser viciado em esporte? Entenderam por que eu tô fazendo esse drama? Beleza. Eu já usei essa desculpa no começo da minha recuperação. Até quando eu bati a nave limpo, que puta, eu deixei de comer açúcar, sal, refri, mano, fritura. Eu virei uma iguana, velho. Só comia planta, mano. Emagreci pra caralho, minha testosterona foi lá embaixo, eu já falei disso em outro vídeo. Então, assim, sabe, eu fui pra um extremo. E aí, eu entrei nessa, eu falei, não, eu me defendendo, né? Os mecanismos de defesa, os discursos. Falar, não, porra, mas qual que é a diferença de um cara que é viciado em esporte, acorda 4 da manhã pra correr, do que um cara que toma uma ou dá uns pega, sei lá. Mano, tem muita diferença, velho. Tem muita diferença. Primeiro que assim, naturalmente, a gente tem que entender, como eu já falei em outros vídeos, tudo aquilo que faz mal para você e faz mal para o outro, que esteja num nível de compulsão e obsessão onde você não consegue interromper, não consegue parar, tá fazendo mal e você decidiu mudar, então é necessário uma ajuda externa se você não está conseguindo sozinho. E isso muitas vezes acontece quando você está usufruindo algum produto, alguma substância. Eu falei há pouco da pornografia, falei do jogo, né? Já falei sobre café, cigarro, energético, milhões de coisas. E, enfim, quando você está pegando algo, né? Vendo algo, tendo algo, o esporte, ele não seria diferente. Você vai liberar ali endorfina, você vai ter adrenalina, você vai gerar, você vai fazer com que pulsões estimulem de forma neural, química, biológica, fisiológica, física. Você vai ter sensação, vai ter dopamina explodindo, você vai sentir coisas prazerosas. E eu fiz isso também, eu comentei já aqui em outros vídeos que quando eu tinha vontade de usar no começo, eu parava onde eu tivesse, se desse, não fosse parecer tipo muito louco, eu começava a fazer flexão. Eu andava de bike São Paulo inteiro, fritando, para liberar mesmo aquela endorfina e saciar aquele desespero físico de uso. Só que eu não entrei no aspecto de contemplação, eu não vou nem dizer de compensação na questão do esporte. E eu não consigo colocar
Até mesmo a literatura não coloca o aspecto. Porque se a gente entrar nesse nível de subjetividade, a gente vai encontrar contradições, inclusive na literatura. Mas tem que tomar cuidado com isso, porque um questionamento deste tipo, ele pode ser perigoso, exceto se você é uma pessoa que de repente está viciado em esporte, sim, tá fazendo mal para você, tá fazendo mal para as pessoas que convivem com você, você perdeu o emprego, não consegue estudar, não consegue se relacionar, enfim. E aí você identificou que é o esporte que tá te fazendo isso. Então, legal, então vai procurar ajuda. A primeira ajuda que eu posso sugerir para você é primeiro procurar um terapeuta, cara. Procurar uma terapia, porque não necessariamente, e aí sim a gente pode ligar, mesmo que não tenha nada a ver uma coisa com a outra, o aspecto, novamente, dessa questão lúdica que eu gosto de deixar, da pontinha do iceberg num colossal que tem a ver com personalidade, neurose, transtornos, ideais e etc. Porque, com certeza, não é o esporte o problema. Assim como não é o álcool o problema, assim como não é a droga o problema. O problema ele está na personalidade, no mecanismo de racionalização, na intelectualização, nas suas experiências emotivas, o que te faz ir até lá, o que te levou até lá, o que você está encontrando com isso, ou o que você está fugindo fazendo isso. Então, assim, tem que entender que provavelmente é alguma coisa de nível psicológico, sentimental, emocional, alguma racionalização, onde você está provavelmente buscando ou fugindo, e ali, vamos colocar então de uma forma aí metafórica, como produto barra substância o esporte, tá? Mas fica muito complexo, é muito difícil e eu não me atreveria a colocar o esporte como algo de vício, tá? Eu pratico esporte, eu uso de forma estratégica muitas vezes para poder saciar uma ansiedade, um nervosismo ou manter, né, uma sanidade que pode vir do físico cansado para eu poder então melhorar o meu processo de racionalização e assim me sentir, né, ter uma emoção um pouco mais equilibrada. Mas com certeza o esporte ele existe na propriedade de fazer bem ao corpo, né, cara? Mens sana in corpore sano, é cruzado o caminho. É o corpo são, mente sã, corpo são, não tem como. Eles estão juntos. E para que isso aconteça, muitas vezes ele vem através de uma prática esportiva. E o esporte ele está ligado a muitas coisas, né? Alimentação, estilo de vida, o quanto se dorme ou não dorme, frequências de relacionamentos sexuais, o nível de atenção para estudos, trabalho. Então, assim, se for mesmo colocar num nível onde a pessoa, de repente, por isso, acaba gerando uma série de outras coisas positivas para a vida dela, se ela não estiver fazendo mal a ela e nem ninguém, não tem como colocar num nível de vício. O vício, ele tá considerado, assim, de uma forma ruim, negativa. Se você faz alguma coisa com afinco, se você faz alguma coisa com bastante intensidade e só traz resultados bons para você e para os outros, não teria como colocar como vício, mas sim como uma expertise, uma aptidão, uma dedicação de qualidade positiva, sabe? Então, antes de qualquer coisa, tudo que a gente tem aqui para conversar é o nível de discernimento sobre o que é e não é. Esse é o grande ponto. Mas é isso, acabei me exaltando um pouco aqui, porque, de uma certa maneira, eu não teria tanta propriedade para dizer no aspecto do esporte ser vício, até porque eu não enxergo dessa maneira, mas existem algumas peculiaridades aí, como eu consegui trazer, que podem contribuir para quem de repente está se sentindo fadigado com um overtrainer ou qualquer coisa do tipo assim, e esteja procurando algum tipo de ajuda, ou se você tem alguém
junto com você, que você acha que está excessivo, começar a entender também como você pode enxergar a pessoa ou conversar com ela, enfim. É um assunto aí que eu até prefiro deixar para a gente conversar mais, se tiver aí uma comunicação, uma troca, um comentar em cima do vídeo para a gente explorar, porque é um assunto que eu tenho curiosidade também, acho bem legal. Gostei da pergunta, apesar de ter me sentido um pouco incomodado com ela, mas eu gostei. E novamente, né, poxa, as coisas elas estão ficando mais orgânicas assim, não estão muitas vezes próximas do álcool e da droga, mas eu acho que está expandindo nessa questão mesmo de abstinência, né, e dependência e vícios, enfim, lifestyle, né, mas é isso. Bom, ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar pergunta e sugestão, fica à vontade e a gente se fala. Valeu!